Olá a todos! Eu vim aqui hoje falar de um assunto importantíssimo que eu venho falando muito nas minhas consultas, sempre um assunto presente, que é importantíssimo para a sua vida, que são os hobbies. Traduzindo aí para o português, os passatempos. E qual que é a importância dos hobbies na nossa vida? Os hobbies, eles nos ajudam a entrar em contato com quem nós somos. Aquele nosso que não faz parte de mais nada, de mais ninguém, que não é exterior. É algo que está dentro de nós e que às vezes é difícil da gente se conectar, da gente entender. Então, o hobby é uma maneira que a gente tem de alcançar esse eu interior, a nossa grandeza interior, a nossa divindade. Então, é muito importante que a gente tenha um hobby. Esse hobby é uma atividade de lazer. Ela existe aí para a gente exercitar muitas questões, mas o mais importante é que seja de maneira regular. Então, não sei, às vezes você arruma um hobby que consegue fazer diariamente, mas pelo menos semanalmente é importante que você tenha aí uma atividade que seja só para você, que não envolva ganhos financeiros. E nesse vídeo eu vou te contar por que que eu tive esse insight de que os hobbies eram tão importantes. Em 2020, eu estava junto com a minha mãe e minha mãe estava passando por uma dificuldade, né, um momento de estresse intenso com o trabalho, que a gente chama aí na medicina de burnout. E ela apresentava alguns sintomas como tristeza, desânimo, um estresse intenso que fazia ela ficar irritada, muitas vezes ela chorava sem motivo, ela tinha perda de memória. E aí eu comecei a me preocupar e me questionar se minha mãe não poderia estar com ou uma depressão ou com um Alzheimer, que ela já é uma pessoa um pouco mais de idade. E aí nesse período eu levei ela em vários médicos, e ela começou a fazer tratamento, né, e enfim, não tinha nada de errado nos exames, então possivelmente era realmente uma depressão. Ainda mais porque tinha sido uma mudança mais brusca, era mais agudo, não era uma coisa que vinha acontecendo, né. E ela realmente estava muito estressada com o trabalho. Então, eu pensei em como fazer o nosso laço familiar se estreitar, e eu pensei em criar um hobby. E qual que era o hobby na época, né, minha mãe sempre gostou de planta, a gente tinha planta em casa, e eu nunca tinha me aventurado por esse universo. E aí só que eu tinha ganhado aqueles papéis sementes que você planta e nasce uma plantinha. E eu tinha tido manjericão que eu ganhei num whey. E aí eu plantei essa sementinha e cresceu, e eu me apaixonei por plantar. Aí eu falei: "Mãe, vamos fazer uma horta". E ela falou: "Vamos, filha". E fomos nós lá na floricultura, compramos vasinhos, compramos várias sementes, plantamos lá, fizemos todo um jardim, lindo, maravilhoso. Várias plantinhas de horta, de tempero, né, que dá para usar na cozinha, então a gente se aproveitou disso. Na nossa casa batia muito sol, e deu muito certo, a gente fez esse momento um momento prazeroso, que foi muito bom para nós. E naquele período, a minha mãe acabou se afastando um pouco do hobby, ela não quis dar continuidade, porém eu continuei cuidando das plantinhas. E isso mudou minha vida. É sério, gente, mudou realmente a minha vida. Eu comecei a plantar demais. Até batata doce eu plantei em vaso. Eu plantei muitas coisas. Eu tenho fotos, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então esse foi um período que para mim fez muito bem. Eu comecei a mudar realmente de vida. Eu comecei a ter um contato com a natureza diferente. Eu comecei a entender que cuidar da planta fazia eu olhar para dentro e eu cuidar de mim. Eu comecei a perceber que esse cuidado, ele não vinha só nessa parte do contato com a natureza e no contato com a planta. Ele vinha também trazer benefícios para mim na questão da alimentação. Então, eu comecei a ver que a alimentação mais natural era essencial e as plantas me ajudavam nessa questão. Eu comecei a enxergar o planeta Terra como um planeta diferente, que eu precisava cuidar dele, né, que eu precisava cuidar das plantas, das florestas. E aí eu comecei a realmente ter uma vida diferenciada, mais sustentável. Nessa época eu virei vegetariana, eu comecei a me alimentar melhor e muita coisa realmente mudou na minha vida.
E eu não tinha percebido, mas eu também não estava legal. A pandemia foi muito intensa e muitas pessoas, inclusive nós que trabalhamos aí na área da saúde, sofremos com a pandemia, né? Muita gente doente, com medo. Toda a Terra basicamente estava passando por esse período mais difícil. E aí eu percebi que eu mudei. Eu virei uma pessoa mais feliz. Eu comecei a melhorar minhas relações com os outros, além de melhorar minha relação comigo mesma. Eu comecei a melhorar minha relação com a minha mãe para poder auxiliá-la também nesse processo que ela estava passando, que era mais difícil. E aí eu cheguei à conclusão que realmente hobbies mudam vida. Por isso que eu dou tanta importância. A gente passou um tempo, eu continuei fazendo a horta, né? Hoje em dia eu não tô mais tão focada nisso, mas eu comecei a pensar, depois que minha mãe saiu do emprego dela, ela começou a pensar que ela queria fazer algo voltado para cerâmica. E cerâmica não deixa de ser um hobby também, né? Ela pensava em fazer modelagem com tono, ela via na internet, mas ela nunca dava esse passo. Aí eu falei, bom, vou comprar de Dia das Mães uma oficina de cerâmica. Fomos nós, eu, minha irmã e ela, fazer canecas em modelagem manual e pintura. A gente fazia tudo no mesmo dia nesse local, que é a Morada do Barro. Lá, a gente fez essa oficina de cerâmica de Dia das Mães e foi muito legal. A gente saiu cada uma com uma caneca, a minha inclusive tá aqui. Essa aqui foi a caneca que eu fiz. É óbvio que eu ainda não tinha habilidade, então é uma caneca que eu acabo nem usando muito. Mas foi a partir disso que a gente decidiu fazer aulas de cerâmica nesse local. E aí minha mãe entrou para aula de torno, para aula de modelagem manual e para aula de pintura. E eu comecei a fazer pintura. E a partir disso, nós criamos um novo hobby juntas e agora ele está se mantendo. Então, toda semana nós vamos fazer aulas de pintura juntas e ela ainda faz as outras aulas de modelagem. E a gente começou a produzir muito bem. E esse é um momento que realmente nos faz bem. Me faz bem para ela e ela mudou de vida. Hoje ela já produz peças. Às vezes a gente faz parceria juntas, né? Então, às vezes ela produz a peça e eu pinto. Mas o momento de quarta-feira, que é quando a gente faz o nosso hobby, tem sido muito bom, muito gostoso. É um momento que a gente compartilha ideias, que a gente exerce nossa criatividade, onde a gente pensa nas cores, a gente pensa juntas, às vezes, em como vai produzir uma peça. A gente consegue usar essas peças no nosso dia a dia, então isso traz uma função para o nosso hobby, que nos deixa, né, mais felizes de estar fabricando algo que você pode usar, que você pode presentear. Então, eu acho que essa é a função do hobby na nossa vida, né? Fazer a gente ter essa felicidade em produzir algo, em fazer alguma coisa que realmente faça bem para você, para os outros. E eu acho que o mais importante, a lição que eu mais tive fazendo esse hobby com a minha mãe, é que a gente pode sim melhorar a relação, às vezes, da família, que é mais conflituosa, fazendo coisas juntos que seja prazeroso para os dois, porque ali é um momento que a gente não julga, que a gente não briga, é o momento que a gente está sempre em paz, tanto eu quanto ela, nos dando bem e fazendo lindas peças de cerâmica que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu peguei algumas peças. Então, por exemplo, esse aqui é um copinho que ela fez bem no início das aulas com um cajuzinho, uma técnica que ela usou um degradê, aquarela aí da cerâmica. E, e foi muito legal que ela fez um para mim, um para minha irmã, e ela presenteou bastante gente assim com esses copinhos. Esse aqui é uma peça que ela foi produzida lá no local onde a gente faz aula, mas eu pintei. Então aqui é uma pintura mais chapadinha, tá vendo? Que eu explorei aqui as cores, então misturei cores, fiz uma técnica diferente, mostrando um pouquinho aqui uma irregularidade. Eu amei essa peça. É um apoiador de colher, então a gente usa aqui em casa. E aqui uma outra peça que eu e minha mãe fizemos juntas. Então ela fez a modelagem desse prato, ela fez um jogo, na verdade, e ela fez um jogo de 6 pratos e cada um ela colocou uma cor.
e a gente criou junta, né, esse padrão. Ela criou esse padrão do meio, assim, com o stencil, que é o material que a gente coloca para fazer. E eu criei esse padrão para que os pratos ficassem conectados um com o outro. Então, por exemplo, o laranja tem um pouco mais de laranja, mas as cores se repetem em todos os pratos para que o jogo fique usável, né, todo junto e faça uma conexão. Então é isso, gente, era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês da importância dos hobbies. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque eu sempre vou estar postando conteúdo. Deixa nos comentários qual que é o seu hobby, se você faz o hobby com alguém, ou se você tem alguma dica de hobby aí para alguém que está procurando um hobby, compartilha esse vídeo com seus familiares, que você gostaria de achar uma atividade assim para fazer. E é isso, curte também esse vídeo se você gostou e um beijão, até a próxima. Espero muito que tenham gostado desse conteúdo, porque ele me enche o coração, assim, de amor, de falar sobre isso, porque realmente mudou a minha vida e eu espero que essa mensagem chegue até você de maneira muito positiva. Obrigada!